Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 26 de outubro. A gente vai mostrar nessa edição que o governo tenta liberar crédito para o Auxílio Brasil. No fim de semana tem reunião da COP26, começa a COP26 sobre o clima e as concentrações de gases do efeito estufa bateram recorde. A gente vai falar ainda da repercussão do golpe de Estado no Sudão. No Brasil, começou a valer hoje o reajuste do preço dos combustíveis nas refinarias. A alta deve ser repassada ao consumidor nos postos. A gasolina subiu 7% e o diesel 9,1%. Assim, o preço médio da gasolina nas refinarias aumenta 21 centavos o litro e o diesel fica 28 centavos mais caro por litro também. O reajuste se deve principalmente às altas do petróleo no mundo todo e à cotação do dólar. Na cidade de São Paulo, uma falha num equipamento na região da estação Bresser-Moca, na linha 3 vermelha do metrô, afetou a circulação dos trens e provocou filas e aglomerações nas plataformas das estações. O problema ocorreu por volta das 5 horas da manhã e comprometeu também a operação da linha 1 Azul. O metrô colocou ônibus em circulação para os passageiros fazerem o mesmo trajeto. O governo federal tenta aprovar reformas para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que vai substituir o Bolsa Família. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de lei que abre crédito especial de 9 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania bancar o programa. O Congresso Nacional recebeu nesta segunda-feira do governo federal o projeto de lei que destina 9,3 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania viabilizar o programa Auxílio Brasil. O governo federal pretende pagar R$ 400 reais a cerca de 17 milhões de brasileiros, mas para isso precisa de fontes de renda. Segundo o Ministério da Cidadania, o projeto de lei enviado nesta segunda-feira viabiliza o que falta do saldo do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Mas a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Outro projeto que pode viabilizar os recursos para o programa é a PEC dos precatórios. A medida foi aprovada em comissão especial na última quinta-feira e deve ser votada no plenário da Câmara esta semana. O texto prevê limite para o pagamento dos precatórios e muda o cálculo do teto de gastos públicos, gerando uma folga orçamentária para o Auxílio Brasil. Neste domingo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhado do presidente da República, disse em conversa informal com jornalistas que precisa de 30 bilhões para pagar R$ 100 reais a mais no programa. Paulo Guedes mencionou que reformas enviadas pelo Executivo ao Congresso bancariam essa despesa, mas elas não andaram no Legislativo. Ele citou a reforma administrativa e a reforma tributária. As reformas administrativas, por exemplo, vou dar um exemplo, reforma administrativa, são 300 bilhões, pelo menos, que nós economizamos para o futuro, sem atingir nenhum dos funcionários públicos atuais. Simplesmente pelo disciplinamento e pela meritocracia nas contratações futuras. São 300 bilhões. De outro lado, o presidente, como disse, precisa enfrentar o problema da miséria que se agudizou durante a pandemia. E aí ele precisa de 30 bilhões para dar R$ 100 reais a mais no Bolsa Família. E vocês todos sabem que nós já tínhamos previsto R$ 300 reais dentro do teto. Estava previsto. Só que o Senado não avançou com a reforma. O Senado não deu a fonte. O ministro disse ainda que defende que o teto de gastos não seja desrespeitado, mas é preciso atender as famílias em situação de vulnerabilidade do país. Eu sou defensor do teto, eu vou continuar defendendo o teto, eu defendo as privatizações. Agora o presidente tem que tomar uma decisão política muito difícil. Se ele respeita o teto, ele deixa 17 milhões de famílias passando fome. Então ele tem que pedir uma ação social que proteja a população. E eu tenho que calibrar essa ajuda. Inicialmente, a proposta era que o Auxílio Brasil fosse de R$ 300 reais, valor superior ao ticket médio do Bolsa Família, que é de R$ 190 reais. Mas para atender a população mais pobre, o governo pretende aumentar este valor. Uma das saídas fiscais para o reajuste, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, é que o Auxílio Brasil tenha caráter temporário. Com isso, não seria necessária fonte permanente de renda. A medida foi defendida nesta segunda-feira por Arthur Lira durante um evento voltado ao agronegócio em São Paulo. O presidente da Câmara disse ainda que o auxílio provisório é a saída possível, já que o Senado não votou a reforma do imposto de renda. Na sexta-feira, em entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Economia, disse que o Auxílio Brasil de R$ 400 reais mantém o equilíbrio entre o social e o fiscal, sem comprometer a economia do país.
hoje em dia em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$ 192, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. A Câmara dos Deputados retomou ontem os trabalhos presenciais. A Câmara dos Deputados retomou as atividades 100% presenciais nesta segunda-feira, mas para entrar na casa, os servidores e trabalhadores em geral precisam comprovar que tomaram as 2 doses da vacina. A decisão da mesa diretora foi divulgada na semana passada. Os trabalhos presenciais na Câmara estão suspensos desde março do ano passado para conter o avanço da Covid-19. Em fevereiro, uma tentativa de retomada foi feita, mas devido a um novo avanço de casos da doença, a medida foi suspensa. CPI da Covid deve votar hoje o relatório final. O documento de mais de 1.000 páginas atribui condutas criminosas a políticos, servidores, empresários e médicos. Ao todo, o relator Renan Calheiros responsabiliza 2 empresas e cerca de 70 pessoas por mais de 20 infrações. Se aprovado, o documento deve ser encaminhado a órgãos competentes, como o Ministério Público, para que deem continuidade às investigações e confirmem ou arquivem os pedidos de indiciamento. Os nascidos no mês de junho recebem hoje a 7ª parcela do auxílio emergencial. O dinheiro vai ficar disponível para saques e transferências a partir de 10 de novembro. Também recebem hoje a 7ª parcela os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e tem o NIS, o número de identificação social, com final 7. O presidente Jair Bolsonaro vai viajar no fim desta semana para a Itália para participar da 16ª cúpula do G20. O encontro será realizado no sábado e domingo em Roma. As maiores economias mundiais, mais a União Europeia, vão debater os principais desafios econômicos globais e propor soluções para questões climáticas e impactos da pandemia. O Brasil pretende priorizar assuntos como saúde, tecnologia, produção de energia e meio ambiente. O governo do país também defende a transferência de tecnologia de vacinas e as reformas dos mercados agrícolas e da Organização Mundial do Comércio. Além do presidente Jair Bolsonaro, na comitiva brasileira devem estar presentes também os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Carlos França. Bolsonaro vai ficar na Itália até o dia 2 de novembro e pretende visitar as cidades de Pádua e Pistoia. Na agenda está prevista uma visita a Anguillara Veneta, cidade de origem da família Bolsonaro, onde o presidente deve receber o título de cidadão honorário. A Arábia Saudita, a maior exportadora mundial de petróleo, anunciou que planeja investir mais de $1 bilhão em iniciativas ambientais. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman afirmou que está sendo inaugurada uma era verde para a região. Segundo o líder saudita, essas mudanças não são apenas a favor do meio ambiente, mas também da economia e da segurança. O príncipe mencionou ainda que seria lançada uma iniciativa global para encontrar soluções para combustíveis limpos. Segundo Salman, os 2 projetos devem somar $10 bilhões e 400 milhões de dólares. A Arábia Saudita vai contribuir com 15% do montante. O restante será obtido dos fundos regionais e de outros países. Atualmente, a Arábia Saudita é um dos maiores poluidores do mundo. Poucos dias antes da COP26, uma notícia só aumenta a preocupação dos cientistas sobre as mudanças climáticas. As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera voltaram a atingir um novo recorde em 2020. O alerta foi realizado pela Organização Meteorológica Mundial. De acordo com o boletim da OMM, a taxa de aumento anual registrada foi superior à média do período 2011-2020. No relatório, a agência da ONU indica também que já se evidencia a transição de uma parte da Amazônia, considerada local de absorção, para uma fonte de emissão de carbono por causa do desmatamento. Today we are talking about greenhouse gases and
Hoje estamos falando de gases de efeito estufa e novamente quebramos recordes nos principais gases poluentes, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E essa tendência negativa que observamos antes por décadas continuou. Segundo a organização, a desaceleração econômica causada pela Covid-19 não teve qualquer efeito evidente sobre os níveis atmosféricos dos gases de efeito estufa. A OMM informou ainda que as emissões não param e que a temperatura mundial continuará subindo. O boletim explica que, como o dióxido de carbono é um gás de vida longa, o nível de temperatura observado hoje persistirá por várias décadas, mesmo se as emissões fossem rapidamente reduzidas até alcançar o nível de zero líquido. Uma massa de ar seco predomina na região sul do país e isso impede a formação de nuvens carregadas. Já nas regiões norte e nordeste, a situação é bem diferente. A previsão é de chuva, pelo menos até o fim de semana, na grande maioria dos estados dessas regiões. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades do país. Começando por São Paulo, máxima prevista hoje de 25 graus. Apesar do aumento de nuvens, não tem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, a máxima é de 24 graus e pode chover no finalzinho da tarde. Em João Pessoa, deve chover no início da noite, mas a máxima pode chegar a 29 graus. Em Belém, no Pará, tem previsão de pancadas de chuva também no final da tarde. Os termômetros podem registrar 32 graus. E em Porto Alegre, por conta do tempo seco, a previsão é de que a máxima chegue a 31 graus. Depois do intervalo, a gente fala das repercussões do golpe de Estado no Sudão, na África. Até já. Oito e 46 no horário de Brasília. O país completou 2 semanas com média móvel de mortes por Covid abaixo de 400 óbitos. A pasta da saúde confirmou mais 160 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total chega a 605.804 vítimas da doença no país. Também foram registrados 5.797 novos casos da doença de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, mais de 21.735.000 diagnósticos já foram confirmados. A média de mortes pela doença no país está em 334 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo 14º dia seguido. Com uma redução de 24% em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de queda. A média móvel de casos, com 11.950 registros por dia, também aponta tendência de queda pelo 15º dia. Na variação da doença por regiões, 8 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid. Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. Já em estabilidade estão 9 unidades da federação. E 10 estados apresentaram queda nas mortes: Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Vamos agora falar de vacinação. O Brasil já tem mais de 52% da população totalmente imunizada contra a Covid. Ao todo, cerca de 271.800.000 doses de vacinas já foram aplicadas. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 153.446.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 71,9% dos brasileiros. E mais de 111.550.000 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que dá 52,2% da população. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 6.864.000 pessoas, 3,2% da população brasileira. Para a gente ter uma noção do ritmo da vacinação aqui no país, em um só dia foram aplicadas mais de 2.419.000 doses de vacinas contra a Covid. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina informou que estuda a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras contra a Covid-19. Já a Prefeitura da cidade de Criciúma tornou o uso da proteção facultativo em ambientes externos para quem já tiver com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19.
O governo do município de Criciúma, por meio do prefeito Clésio Salvaro, tornou facultativo o uso de máscaras em ambientes externos para quem já estiver com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19, ou seja, dose única ou 2 doses da vacina e após 14 dias da última aplicação. A decisão consta no decreto 1532/21, publicado no Diário Oficial do município. O prefeito Clésio Salvaro, em suas redes sociais, publicou um vídeo para explicar a decisão. Por que fizemos a coisa certa e por que Criciúma está reagindo bem ao enfrentamento à pandemia? Nós decretamos, em locais abertos, você está desobrigado a usar a máscara, tá bom? Claro que em locais fechados você deve usar, sempre obedecendo o distanciamento, enfim. Alguns já estão aproveitando e se sentem seguros para andarem sem máscara nas ruas e parques da cidade. 100% seguro. Gostou do decreto do prefeito, então? Gostei, que esse calor agora tem que deixar, né? Se é no ambiente fechado, tudo bem, mas ao ar livre eu acho que não tem mais perigo. No primeiro dia útil do novo decreto estabelecido aqui pela Prefeitura Municipal de Criciúma, muitos ainda estão com a máscara no rosto mesmo ao ar livre e ainda alguns não se sentem seguros em tirá-la. Não, eu não me sinto seguro. Até entanto a gente não sabe se realmente acabou, né? Ou se realmente vai acabar, ou se realmente a vacina vai ajudar mesmo de forma com que a gente esteja bem seguro mesmo de verdade. Eu vou continuar usando máscara por minha consciência, por minha segurança. O Ministério Público de Santa Catarina está avaliando a decisão do prefeito municipal, já que a norma local não pode permitir menos restrições do que as determinações estaduais e federais no controle da doença. A Lei Federal número 14.019 regulamenta que é obrigatório o uso de máscara, cobrindo o nariz e a boca para circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público em vias públicas e em transportes públicos coletivos. De acordo com os últimos dados do estado de Santa Catarina, 5.496.700 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra a doença, o que representa 75,79% dos catarinenses. Ao todo, 54,78% da população do estado já está imunizada com as 2 doses. A primeira vacina contra a malária foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde para uso em humanos. O imunizante Mosquirix foi desenvolvido durante 30 anos. Para se ter uma noção, há 2 anos o mundo registrou quase 220 milhões de casos da doença, com 400 mil mortes. A Anistia Internacional anunciou o fechamento dos escritórios em Hong Kong. A decisão veio em meio à ameaça que funcionários enfrentam em razão da Lei de Segurança Nacional que a China impôs ao território. Adotada em junho de 2020, o dispositivo transformou radicalmente o cenário político, cultural e jurídico do território. A China afirma que a Lei de Segurança Nacional permitiu que Hong Kong recuperasse a estabilidade após as gigantescas manifestações pró-democracia de 2019. O Conselho da Anistia Internacional afirmou em um comunicado que a decisão tomada com pesar foi motivada pela lei que tornou impossível para a organização em Hong Kong trabalharem livremente e sem medo de sérias retaliações do governo. O fechamento dos escritórios encerra 4 décadas de presença da organização em prol dos direitos humanos no território autônomo. A Anistia Internacional mantinha 2 escritórios em Hong Kong. No Sudão, militares deram um golpe de Estado e prenderam o primeiro-ministro interino Abdallah Hamdok. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o golpe. A tomada de poder repercutiu no mundo todo. Em Washington, o governo americano anunciou a suspensão do pacote de 700 milhões de dólares destinado a ajudar a transição democrática do país e pediu pelo restabelecimento de um governo civil. Os Estados Unidos condenam as ações tomadas durante a noite pelas forças militares sudanesas. A prisão de funcionários do governo civil e outros líderes políticos, incluindo o primeiro-ministro Hamdok, prejudica a transição do país para o regime civil democrático. O governo de transição liderado por civis deve ser imediatamente restaurado. Em Londres, o analista da Chatham House, Ahmed Soliman, disse que a situação no Sudão é extremamente delicada.
O que vimos foi o primeiro-ministro Hamdok tentando negociar com civis e militares, procurando um compromisso para construir algum consenso entre os dois lados. Mas o fato de haver tantos elementos e lados diferentes participando e com voz no futuro do país significa que, em última análise, sua capacidade de procurar e produzir esse consenso parece ter falhado. Nas ruas de Khartoum, capital do país, os sudaneses criticaram o momento político. Rejeitamos inteiramente a declaração. Queremos um governo civil e a dissolução do Conselho Militar. Não negociaremos mais com o exército. Nosso povo é perseverante e paciente e insistimos que o governo deve voltar a ser um governo civil. A declaração é fraca e não significa nada para o povo sudanês, mesmo se anunciada por Burhan ou qualquer outra pessoa. Deixamos clara nossa posição sobre um governo militar. O general Abdel Fattah al-Burhan dissolveu nesta segunda o governo de transição do país. Quase todos os membros civis foram detidos e estado de emergência foi decretado. Manifestações pró-democracia foram realizadas e pelo menos 2 mortes já foram registradas, além de dezenas de feridos. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decidiu não expulsar os 10 embaixadores ocidentais que tinham manifestado apoio a um opositor. Os diplomatas de Estados Unidos, Canadá, França, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega e Suécia se mobilizaram a favor de Osman Kavala, que permanece detido há 4 anos sem ter sido julgado. Acredito que esses embaixadores serão agora mais cuidadosos em suas declarações sobre os direitos de soberania da Turquia. A coletiva de imprensa de Erdogan aconteceu após uma longa reunião de governo, na qual, ao que tudo indica, ele foi advertido sobre as consequências desastrosas que poderiam acarretar uma nova crise internacional. Nossa intenção não é criar uma crise, mas proteger nossos direitos, lei, honra, interesses e direitos soberanos. Para o presidente turco, o documento em que os 10 embaixadores pediam uma solução justa e rápida para o caso de Osman Kavala foi um ataque e um enorme insulto contra a justiça turca. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, tem outras informações com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.